dia a todos, bem-vindos à sala de conteúdo IntelliPost. A gente está com uma série de conversas aqui, né, sobre tecnologia para entrega perfeita. Antes de começar, eu gostaria de dar um recado. Fiquem até o final, por favor. Quando a gente acabar esse talk, a gente vai fazer um sorteio de um curso de Commerce Management da Acon, 100% de desconto. Então, no final, aí a gente tem um presente para vocês. Por favor, aguardem. Esse painel agora se chama Phygital, Desafios e Soluções para uma Experiência Integrada. Com a transformação do mercado, a gente percebe que há exigência de experiências inteligentes, com foco no cliente e personalizadas, né? Isso gera necessidade também de um aperfeiçoamento na tecnologia e no modelo de negócios. Nesta mesa aqui agora, a gente vai falar sobre como essa integração entre físico e digital deve cada vez ser mais suave, tendo a logística e a tecnologia como protagonistas. Para essa conversa, eu recebo, na minha ponta direita, o Thiago Girelli, diretor de Digital Commerce na Wake. Bom dia, Thiago. E Gustavo Diamantino, diretor de e-commerce na Sem Parar. Bom dia. Então, para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta para os dois e trazer um estudo aqui. Que um dado do anuário do CX Trends de 2022 mostra que de 30% dos consumidores tem como expectativa uma experiência phygital. Pensando nisso, para vocês dois, quais são os principais desafios enfrentados nessa integração da experiência física e digital na logística de entregas? Bom dia a todos. O desafio é sempre você atender a necessidade daquele cliente que você está atendendo ali, né? Independente do seu negócio. E como você falou ali, é criar uma experiência realmente sem barreira, né? Que você consiga ter essa experiência para ele rápida, atendendo a necessidade dele e atendendo muito também a velocidade, que eu acho que é o que a gente espera, né? A gente está cada vez mais com essa necessidade de uma entrega rápida. Eu tenho uma experiência, às vezes, numa loja que eu estou ali, quero receber em casa, mas não quero esperar 15 dias, 20 dias. Eu quero que essa experiência seja uma experiência integrada. Eu acho que o desafio dentro da tecnologia e da entrega é como eu aproximo provavelmente o meu produto, o meu estoque desse cliente. Acho que essa proximidade para você criar a velocidade da entrega, criar a velocidade junto com a tecnologia que você está colocando numa experiência integrada, acho que ela é importante. Acho que descentralizar o que a gente tem hoje de estoque, né, aqueles grandes CDs, eles são importantes, mas é importante você estar próximo do seu cliente para atender essa entrega rápida. E acho que isso faz muita diferença. Faz diferença também pensando no tipo de produto que você tem e principalmente, como eu comentei no começo, a necessidade do seu cliente. Qual que é a necessidade do cliente? É ser atendido rápido? Ele tem às vezes uma necessidade muito específica que ele vai precisar daquele produto logo, ele está ali às vezes em alguma necessidade, né? Eu preciso de uma bateria, de uma pilha, vou viajar, tem alguma coisa que eu estou... E essa experiência às vezes você quer comprar online, quer retirar no meio do caminho, ou quero comprar numa loja física, putz, não consigo carregar um produto que é muito grande, quero que isso chegue na minha casa, quero que chegue rápido. Acho que o desafio ele passa muito por estar próximo do consumidor e atendendo essa necessidade dele de velocidade e de uma experiência sem essa fricção, né? Pensando numa experiência realmente integrada, bem pensada para ele e que consiga fazer com que essa experiência entre o que é o físico e o digital, ela não tenha esse tipo de barreira necessariamente, porque as pessoas acabam não querendo ter esse tipo de solução. A gente, dependente do físico ou digital, a gente está com o celular na mão, tem o wearable, tem tudo que você precisa para ter uma experiência integrada digitalmente e uma experiência também dentro de um ambiente físico que possa ser mais completa, né? Hoje você olha para um ponto de venda, ele não é mais um ponto de venda apenas, ele tem que ser algo que te entrega uma experiência e você tem cada vez mais tecnologia para isso e não necessariamente você precisa ter esse processo, né? Ali de eu já pegar o produto, sair com o produto na mão, mas eu quero experienciar aquele produto e eu quero ter ele, seja na minha casa ou seja vice-versa, né? Comprando numa experiência online e retirando numa loja física, eu quero ter aquilo de forma rápida. Então, acho que o desafio está nessa integração, em conseguir fazer com que as coisas se conversem, sejam rápidas e sejam principalmente ali, de certa forma, integradas e sem essa barreira que para o cliente fica uma coisa talvez incômoda, né? De, vou esperar muito tempo, vou ter que... não consigo retirar numa loja que às vezes para mim era melhor, que eu quero sair com aquele produto mais rápido, mas eu não tenho tempo de parar no estacionamento, eu quero ter uma experiência cada vez mais
mais dinâmica e integrada. Acho que o desafio passa muito por isso. Como que eu me aproximo e atendo a necessidade do meu cliente, integrando a tecnologia, a logística e a experiência desse cliente. Perfeito. Thiago? Bom dia a todos. Até, Amon, respondendo um pouco, até entrando numa linha que o Gustavo falou, a gente percebe hoje, né, que o e-commerce, primeiro, né, a gente tem uma natureza do Brasil que é um país continental, né? Um país que é um continente que aquela velha dilema do passado, né, de você ter um e-commerce e vender para o Brasil inteiro, já não é mais uma verdade, né? Isso já não é mais uma verdade absoluta, né? Então você tem uma complexidade hoje que primeiro tem a ver com o custo, né? Que eu acho que esse é um ponto, né? Você não consegue, quer dizer, não faz nem mais muito sentido você mandar uma geladeira daqui de São Paulo para o Acre, por exemplo, né? Não faz muito mais sentido econômico, né? Porque se você tiver um problema nessa carga e tiver uma reversa, a tua venda já foi, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, que o e-commerce está cada vez mais, né? Os negócios estão cada vez mais ficando regionais mesmo, né? Então, o e-commerce ele está se regionalizando, né? Então, a partir disso, quando a gente tem uma mudança nessa perspectiva, que na verdade que é o consumidor que mudou, né? Essa pesquisa provavelmente está muito influenciada pela pandemia, obviamente, né? Que a gente teve uma digitalização aí massiva dos negócios, né? E eu não sei vocês, mas pelo menos depois da pandemia eu fiquei muito mais regional, né? Porque com a pandemia ela me forçou a gente ir perto de casa comprar as coisas, né? E eu descobri coisas perto de casa que eu não sabia que tinha, né? Então você ficou mais regional, né? E os negócios vão ter que passar por isso, né? Então é natural que essa regionalização pós-pandemia ela seja uma verdade. E daí entra muito dos desafios que o Gustavo comentou, né? Que eu acho que qual que é o principal? O primeiro, né? A gente tem os desafios de tecnologias hoje para integrar uma loja física online são enormes, né? A gente tem um desafio que tem muito a ver, dependendo de onde eu estou, eu não tenho uma infraestrutura boa para eu ligar a loja física num conceito online. Então, eu sempre posso ter um problema de não ter internet no ponto físico, né? Então, o Brasil tem enormes desafios, né? Eu acho que o maior deles é a integração. Depois tem a complexidade tributária, né, dos negócios, né? Nem muitas vezes os negócios são a mesma coisa, apesar de ser a mesma marca. No ponto de vista de contábil ali, não são a mesma coisa do físico online, né? As coisas não batem. Então, a gente tem essa dificuldade. Mas eu acho que a grande coisa é você colocar realmente, como o Gustavo trouxe, de colocar o consumidor no centro, né? A necessidade desse consumidor é nova, ela é diferente. Para quem tem filhos aí, adolescente, ou filhos que já nasceram com o CPF digital, você percebe, são pessoas, né? Eu vejo meus filhos no videogame, quando está carregando o FIFA, ele não tem. Ele está numa ansiedade de não esperar o FIFA carregar, ele está vendo outra coisa no celular enquanto está carregando o FIFA, que é 20 segundos ali para dar uma progressão. Então, essa questão desse novo consumidor, que ele está sempre ansioso para ter rápido as coisas, as respostas, tal, faz do que a gente precise, nós, como provedores de tecnologia ou varejistas, cara, a gente tem que mudar o mindset mesmo, que para atender esse cara a gente tem que ser mais rápido, tem que ter menos fricção, tem que ter uma experiência única, né? Eu tenho que ir na loja física, ter a mesma experiência que eu tenho online e vice-versa, porque as experiências se confundem hoje. E não é só daí quando eu falo no meu canal, né? Daí, eu tô falando de rede social, tô falando de outros canais que eu acabo divulgando o produto, que eu tenho que ter a mesma experiência, senão acaba que você não vai dar conta, né? Esse cara vai ficar frustrado, porque ele vai procurar você no online e não vai achar. E hoje é muito comum, pelo menos eu, por exemplo, cara, se eu preciso ter alguma informação sobre algum estabelecimento, eu vou provavelmente na rede social dele ver se está aberto, se está fechado, se vai ter alguma coisa no final de semana ou não. Então, assim, essa experiência ela precisa ser completa mesmo, senão eu acho que a gente vai ter coisa. E daí a logística, ela é fundamental no ponto de parada aí, por quê? Porque eu preciso ter uma coisa que dê conta dessa última milha muito bem feita ali para ter essa entrega rápida, né? Continuando, Thiago, com você, você citou agora essa consulta digital, né? Vou ver no Instagram se tem alguma coisa, na rede social ou no site. Vou citar um outro estudo aqui, que é o Conversational Commerce Report, que revelou que 77% dos consumidores desejam usar mensagens conversacionais para obter ajuda na seleção de produto ou serviço, né? Então, você pode continuar comentando como a tecnologia tem sido utilizada para gerar essa experiência integrada e para aproximar
né, com os consumidores entre o mundo o digital, né, entre o mundo digital e o mundo físico. Eu acho aí entra também essa mesma perspectiva aí com relação a ninguém tem mais tempo para entrar num 0800, num 0300 e com 250 menu e digite 1 para não sei o que, 3 para não sei o que e 9 para você falar com algum atendente, né? Então as pessoas precisam de ajuda, né? Eu acho que essa parte dessa experiência conversacional, pelo menos assim, eu não sei vocês, mas eu tenho até que me controlar, porque o WhatsApp me incomoda, né? Eu ver lá a notificação sem ler, até um negócio meio... Eu fico lá naquela ansiedade mesmo de querer ver. Então, acho que muito desse consumidor, ele quer ter essa resposta rápida e acaba sendo que o chat ali, ele é a melhor alternativa. E hoje a gente já tem alternativas, né, em termos de tecnologia, para até automatizar até o processo de compra, né? Então, você dentro do WhatsApp, né? Então, a gente consegue, através de tecnologia hoje, você colocar, por exemplo, estou falando do WhatsApp aqui, mas pode ser qualquer meio, né, de mensagem, até SMS, dá para fazer um processo hoje de compra, enfim, recompra e assim vai. Mas a gente tem hoje tecnologia suficiente para você criar uma automação, para criar quase que uma experiência ali que ela seja meio humanizada, meio não, né? Ali no sentido de você ter uma resposta rápida para algumas coisas e você automatizar. Bem, o Sem Parar, acho que você vai poder falar melhor que eu, né? O Sem Parar tem um super app ali com relação a isso, que funciona muito bem no WhatsApp. Então, assim, você consegue... Eu acho que é uma demanda real, né, desses consumidores, que eles precisam de ajuda, e eu acho que isso é o próximo passo, né? Porque eu também, muitas vezes, você não consegue suprir na tua página de produto ou na tua oferta ali todas as informações necessárias, né? Então, assim, você precisa ter um a mais ali. Eu acho que esse a mais também passa por essa nova geração aí de consumidores que também não estão interessados em ter só um contato físico, né? Então, eles também vão querer essa parte dessa experiência conversacional aí. E Gustavo, para entregar uma experiência integrada ao consumidor e impactar o atendimento, como fazer para alinhar as estratégias de marketing com as de logística? Acho que tudo vai depender da sua necessidade, principalmente da necessidade de quem você está atendendo. Acho que existe um desafio nessa história entre o que é a minha experiência como consumidor de uma empresa. Se ela é diferente em pontos de contato, ela já nunca não vai ser boa. E aí você não vai ter uma satisfação que vai levar, provavelmente, aquele consumidor a querer continuar com você. Quando você tem uma experiência que ela está integrada, eu conheço, né? Você pega uma experiência igual a própria Amazon nos Estados Unidos, eu tive uma experiência lá que foi bem interessante nesse sentido. Cara, o produto não ia chegar. Eu entrei em contato com o atendimento, ele sabia exatamente onde estava, como que estava, qual que era o tracking daquele produto. E ele falou, consigo te entregar em outro lugar, onde você vai estar. E ele adaptou aquilo à minha necessidade. Então, quando você pensa nessa estratégia de... cara, eu preciso te entregar um produto. E esse produto, ele precisa chegar até você, independente de onde você estiver, da forma como você está esperando ali, né, aquela necessidade que você apresentou quando você comprou. Então, quando você olha essa necessidade, você integra a necessidade do cliente com o seu atendimento, com seus canais, e você consegue tratar isso de forma natural, você consegue ter uma visão completa. Acho que é muito ruim quando você tem uma experiência que o cara compra um cliente compra numa loja física. Ele vai ligar no atendimento e o atendimento não sabe o que acontece com o pedido daquele cliente. Ou vice-versa, ele compra num site, chega numa loja física e eu não sei o que acontece. Então, se você tem uma necessidade de atender bem o seu cliente, e todo mundo tem que atender bem o cliente, você precisa integrar toda essa logística, toda a visão do cliente, toda a visão que você tem de atendimento. Então, tecnologia existe para isso, é difícil, é complexo, né? O Thiago comentou bastante sobre isso. Como que eu integro, por exemplo, a minha experiência do e-commerce com uma experiência de um ponto físico e como que eu faço a terceira perna dessa história, que é a minha experiência do cliente, seja num atendimento, numa necessidade de pós-venda, também ter enxergado isso e ter essa visão integrada. Eu acho que quando a gente comenta, né, não ter fricção, ele vem muito por isso. O cliente ele é um só, seja no telefone, seja no ponto físico, ou seja comprando no seu site. Se você vai entrar num chat para falar com ele aqui, na hora que ele for ligar no seu atendimento, ele quer ter uma experiência contínua. Ele quer saber que você falou com ele no chat. E isso é complexo. E quando você coloca isso num processo de pré-venda ou num processo que ainda estou
no processo de entrega para esse cliente, aí você precisa conhecer muito bem o status do que está acontecendo. Porque é onde está o momento de ansiedade. Eu comprei, eu quero receber. O que está acontecendo com a minha entrega? Onde está esse problema? E você alinhar isso com a sua estratégia é importante. Então, quando a gente fala, por exemplo, o Thiago comentou no Sem Parar. O Sem Parar ele tem uma necessidade muito específica. E muitas vezes as pessoas não se planejam para comprar o Sem Parar antes de viajar. Eles lembram quando eu vou viajar amanhã, eu preciso do meu Sem Parar. Porque eu quero ter uma experiência dentro de uma estrada, ou abastecer, ou estacionar de uma forma mais integrada, menos fricção, como eu estava comentando. O que ele faz? Ele, vou comprar no site, mas eu preciso retirar amanhã na loja. Ou ele vai numa farmácia, ele tem ali o tag dele e precisa ativar online. E o meu atendimento precisa entender o que está acontecendo com esse cliente. Se ele ativou, se está funcionando, se não está, se ele vai ter um problema. Então, passa muito pela necessidade do que o seu cliente tem. E a sua estratégia tem que fazer isso, né? A última milha, o Thiago comentou muito bem também, é uma estratégia de diferenciação. Se eu tenho a proximidade com o meu cliente, ele pode comprar no meu site, retirar na loja, porque eu tenho um processo, né, de entrega, de logística que me permite estar próximo do cliente, isso muda a experiência dele. Aquilo que era um problema, ele compra agora no site, em 10 minutos ele chega na loja, retira, instala e sai usando. E isso serve para qualquer tipo de serviço ou produto, né? Acho que você ter isso dentro da sua estratégia, da necessidade do cliente. Quem nunca precisou, né, de principalmente uma roupa para algum evento específico, né, para tem casamento. Cara, você precisa ser rápido. Aí você entra no site de uma loja, olha e fala, cara, eu quero retirar naquela loja. Aí você vai lá, experimenta, às vezes não dá certo, você adapta. E você ter uma continuidade na experiência desse cliente é importante. Então, acho que essa estratégia do marketing integrada com o que eu tenho, do meu processo logístico, do meu posicionamento no ponto de venda, e dos pontos de contato com o meu cliente, integrando isso com o meu atendimento, eu acho que é onde você consegue ali crescer uma das principais métricas que a gente tem hoje, que é o NPS, né? A satisfação desse cliente com a minha empresa. Que é isso que vai fazer com que ele queira comprar novamente, ele queira voltar para o meu ponto de venda, para a minha loja. Acho que você ter a satisfação do seu cliente faz com que a sua empresa tenha sucesso, né? Acho que o lucro não vem necessariamente da margem que você aplica a um produto, vem daquilo que você consegue transformar na experiência do seu cliente, porque ele vai, às vezes, querer pagar mais caro quando ele precisar, porque ele está entendendo que aquilo é uma experiência que foi feita para ele e que vai atender a necessidade dele. Então, tá dentro de uma estratégia de diferenciação você ter uma experiência de logística integrada, de atendimento integrado e muito próximo ao cliente. Casando um pouco com o que vocês falaram, né? Uma das coisas mais frustrantes é justamente esse caminho que a empresa às vezes não tem. Então você liga uma vez para fazer uma reclamação, um pedido, aí não é atendido, aí você liga de novo e o atendente seguinte não sabe o que se passou com você, não tem esse rastreio, né? E o quão frustrante é isso, né? Para um consumidor, para o cliente, enfim, acho que muita gente já deve ter tido esse problema. Você liga numa URA, fica 10 minutos até conseguir falar com alguém, a ligação cai, não tem retorno, aí você tem que ligar de novo e ninguém sabe o que acontece, mesmo você passando um número de protocolo de 55 dígitos, né? Então é bem frustrante isso, né? E pensando nisso, Thiago, qual você vê como benefício para o consumidor conseguir vivenciar uma experiência digital na logística de entrega? Então, eu estava até pensando aqui quando o Gustavo colocou essa questão da entrega da experiência que ele teve na Amazon, né? Eu posso falar também de uma outra experiência que eu tive, que foi engraçada até porque eu tive uma experiência positiva e negativa, né? No mesmo player, né? Uma experiência que foi negativa foi o fato de ele me dar a opção lá no checkout do melhor horário para me entregar. Aí eu, beleza, né? Vou estar em casa tal dia, tal de tarde, beleza, de tarde funciona bem para mim. E daí de manhã não funciona bem. Aí foi me entregar de manhã, né? Aí me ligou lá, falou, estamos aqui para entregar, não tem ninguém em casa. Não tem ninguém em casa, porque só ia ter alguém em casa à tarde, né? E daí eu moro num lugar que não tem condomínio, é um condomínio, mas não tem portaria 24 horas. Então, assim, não deu certo, né? A entrega teve que ser refeita, deu um puta transtorno, né? E daí teve uma outra experiência, engraçado, foi no mesmo player, que foi ao contrário, né? Foi um processo que acabou... eu também comprei um móvel, e daí o móvel foi lá para entregar, e daí eu não estava no local, era uma cadeira, era lá no tempo meio de home office, eu estava num outro lugar, era uma cadeira. Daí eu falei, cara, não estou em casa de novo, né?
Mas daí o cara falou, mas onde você tá? Eu falei, tô aqui num clube aqui. Ele falou, cara, eu não posso te entregar aí. Eu falei, pô, mas tá bom, vem. Aí ele mudou a rota dele, mas mudou a rota direto lá no app, né? Na hora que eu cheguei lá, ele já mudou a rota, já apareceu uma mensagem para mim, falou, sua rota foi alterada, e foi lá me entregar aonde eu estava, né? Sim, então são experiências completamente diferentes, mas e engraçado que foi no mesmo player, né? Mas é assim, que mostra que eu acho que é o caminho, eu acho que é esse de você atender muito bem a última ponta. E daí, como até o Gustavo colocou, acho que o desafio ele é muito grande, né? Para um pequeno, médio varejista e para um varejista grande também. Por quê? Porque você precisa ter uma informação ela centralizada e disponibilizada em toda a cadeia, né? Então, o atendente lá tem que ter a mesma informação, saber que está naquela rota, saber que aquilo mudou agora porque o cara mudou na última milha porque ele teve que tomar uma decisão lá, porque, teve que rotorizar diferente. Então, como é que a gente garante, né, essa integração de sistemas, né, porque são sistemas diferentes, empresas diferentes muitas vezes operando na cadeia, né? No caso ainda do Semparar, que tem um player que vende ainda, é um outro cara no meio do caminho, que ele tem que saber que tem lá uma tag específica que está dentro de uma farmácia para ser vendida. Então, assim, a complexidade ela aumenta, né? E ela traz uma necessidade para os varejos, para as indústrias, que é de investir em tecnologia, né? A gente investe muito pouco no Brasil, né, em tecnologia. Tem estudos aí do Sebrae, principalmente, que é até engraçado, né? Que o varejista se considera que ele investe em tecnologia para cumprir a norma do governo, né? Então, quando você olha lá, o cara, não, eu invisto em tecnologia. Eu estou investindo aqui, tenho que fazer tal lei e tal, mas, isso não é investir, né? Isso é realmente a gente cumprir uma norma, né? Cumprir norma faz parte do jogo, né? Então, então, a gente precisa realmente repensar os negócios para que realmente esteja essa integração, que a gente diminua a fricção, né? Passe por essa coisa. E hoje, querendo ou não, né, a gente tem muita coisa à disposição, né? A internet ela trouxe bem, é só olhar para esse evento aqui, o tamanho, né? Com relação a isso, a quantidade de fornecedores, de tecnologias, muito especializados em determinados pontos, né, da cadeia, né? Tem gente só especializada em última milha, gente especializada no conceito inteiro, gente especializada numa parte do carrinho, uma parte da jornada do cliente. Então, assim, hoje a gente tem muita coisa, né? Então, acho que o desafio é encaixar bem essas peças, né? E fazer o melhor uso disso, né? E na visão de vocês, quais as soluções em tecnologia que têm contribuído mais para a oferta de uma melhor experiência digital? E como vocês veem essa evolução daqui a uns anos? Eu acredito muito que, assim, a gente teve... Para quem está um pouco mais tempo nesse negócio, né? Eu já estou quase há 20 anos trabalhando com e-commerce. Então, assim, lá atrás o grande diferencial era você ter o site, né? Então, isso era o diferencial. Eu tenho um site, né? Eu consigo mostrar meus produtos, consigo vender. Hoje, cara, site é o mais do commodity, né? Então, eu acho que hoje a grande transformação, principalmente pós-pandemia, tem a ver com a logística, eu acho que de ponta aí, que eu acho que vai ser o diferencial, né? A gente percebe os grandes players investindo muito nisso, né? O Mercado Livre, a Amazon, essas coisas, estão investindo pesado nessa última milha aí, né? E eu acho que esse vai ser o grande diferencial, né? O grande diferencial vai ser você conseguir atender o cliente bem nessa experiência física e online junto. E até eu tava lembrando aqui também que, por exemplo, a gente tem um cliente que trabalha com farmácia, né? Então, assim, o cara tem uma entrega expressa lá. Então, assim, você não pode demorar 1 hora para analisar um pedido, né? Que antigamente a gente tinha tempo lá, não, vou analisar o risco do pedido, vai para não sei aonde, demora até 2 horas para analisar se eu aprovo ou não aquela compra. O cara entrega em 15 minutos, como é que você analisa em 1 hora? Então você tem que mudar completamente o business para atender isso. E eu acho que essa vai ser o game change aí do futuro. Eu acho que vai ser como você atende bem o cliente rápido e garantindo que você coloque lá no site que eu vou entregar em 1 dia, eu entrego em 1 dia, né? E não fique lá aquela coisa que fica de 1 a 7 dias úteis para entregar. Eu acho que isso já faz parte de um passado que não dá mais, né? Gustavo? Acho que em questão de tendência, né? Acho que o Thiago colocou aqui bem essa questão da tecnologia e como você tem que estar integrado com a logística. Mas se a gente for falar de tendência sobre o que é o mundo digital e o mundo físico e a gente olha para a tecnologia,
A gente vê a tecnologia de realidade virtual, realidade aumentada, que não é nova, ela já tem algum tempo, mas ela se transformou muito, né, no último ano, principalmente, criando principalmente a parte de um device que faça mais sentido para esse cliente. E aí você começa a ter uma experiência real de ponto físico dentro da sua própria casa. Ou você tem uma experiência de um produto diferenciado em um local físico, mas se trazendo o digital para integrar essa experiência, né? Então, acho que quando você vai para a parte, por exemplo, né, de construção, né, construção civil, prédios, apartamentos, você pode vivenciar a experiência que antigamente o cara precisaria construir um espaço gigante para mostrar onde que está o apartamento, como que é o quarto. Ele pode evoluir isso com a tecnologia. Você vai para o produto, né, também. Eu posso ter hoje um ponto físico só de experiência. E aí eu preciso ter esse processo, né, que não é mais só um site. Eu estou lá, eu quero olhar para aquele produto, até virtualmente experimentar aquele produto de alguma forma, comprar aquele produto e vai chegar na minha casa. Então, de novo, né, vai depender muito da necessidade que você tem no seu negócio, que você precisa transformar, você precisa adaptar o seu negócio para isso, e muito a necessidade que você tem do seu cliente. E muitas vezes não faz sentido eu ter estoque. Estava na empresa anterior, a gente tinha um problema de alguns locais, como o Thiago comentou lá no começo, né, Brasil continental, eu não conseguia ter estoque em alguns locais específicos. Mas eu tinha o site que complementava a experiência desse cliente se você quisesse comprar um produto. E ele estava ali com atendimento, né, o conversacional físico mesmo, com uma pessoa na frente dele, podendo comprar um produto, tirando dúvida, etc., e ia chegar na casa dele. Então, se eu tenho esse processo integrado e começo a olhar para a tecnologia como um complemento da experiência daquele cliente, e não necessariamente só fazer por fazer, né? Acho que normalmente a gente tem essa questão, né? Precisamos adotar a tecnologia agora de metaverso, porque só se fala de metaverso. Não, tem que fazer sentido para o seu negócio aquilo, né? Acho que você tem que entender que aquilo complementa a experiência do seu cliente, que vai fazer com que no ponto de venda você consiga converter aquela venda. Integrar a tecnologia com a necessidade do cliente e com a visão de não ter mais barreira, né? Assim, eu não preciso necessariamente criar uma barreira para aquele cliente e comprar um produto que antigamente ele precisaria ter um estoque lá para vivenciar uma TV, para vivenciar um apartamento, para vivenciar qualquer tipo de solução que seja. A tecnologia ela vem para tirar um pouco desse atrito, mas a pessoa ela vai continuar sendo a pessoa no físico, no digital, na casa dela, no trabalho. Como que eu faço para entender esse cliente, integrar ele e usar a tecnologia a favor daquilo que eu quero apresentar para aquele cliente? Acho que é o fundamental. E aí a tecnologia integrada com a parte logística, que acho que é um desafio bacana, de como eu faço para esse processo ser rápido, simples e integrado para esse cliente do ponto de vista de não ter a barreira, mas também não criar uma expectativa que eu não vou atender. Acho que é o desafio que existe no futuro. E para mim a tecnologia ela vem para complementar a experiência e não necessariamente para só criar uma experiência nova para o cliente. Perfeito. Bom, a gente está indo para a reta final agora aqui do nosso talk. Para finalizar, eu queria perguntar para vocês qual dica vocês dariam para ter um foco estratégico para conseguir chegar a uma operação mais integrada entre o digital e o físico. É difícil responder assim de cara, né? Mas vai depender muito do negócio, mas eu acho que você tem que estar muito próximo do seu cliente mesmo. Não tem, assim, é meio repetitivo, parece, mas eu acho que é o que faz o diferencial para você. Entender essa necessidade. É uma farmácia, 15 minutos, é 15 minutos. Às vezes o cara está precisando daquele negócio em 1 hora. Às vezes ele pode esperar para o dia seguinte. Então você tem que saber olhar para essa necessidade. Aí minha dica é: converse com o seu cliente, entenda o cliente, esteja próximo da ponta, né? Você conversar com o cliente, está ali, e você vai entender qual é o diferencial que ele precisa. E aí investir em tecnologia, que foi o que o Thiago colocou, acho que é fundamental. Você desenvolver experiências que criem esse processo de forma sem ter atrito e sempre gerenciando a expectativa do seu cliente, porque isso para mim é algo que normalmente as empresas não fazem, né? E cada vez mais a gente tem tecnologia para isso, a gente tem soluções, né? Com a própria IntelliPost consegue trazer essa tranquilidade para o cliente
onde está meu pedido, como está funcionando o processo de logística e essa comunicação muito próxima, né? Você criando esse ponto de contato direto com o seu cliente, gerenciando a expectativa dele, a tendência é que você consiga ter uma satisfação muito boa e um melhor sucesso dentro do seu negócio, né? Então, acho que minha dica é um pouco essa: esteja muito próximo da ponta, invista na tecnologia e consiga fazer com que o seu cliente entenda e gerencie a expectativa dele, para ele saber onde está, cria os pontos de contato, conecta o atendimento a esse processo. Caso mude, né? Podemos te entregar agora de manhã? Cara, não pode, eu não estou em casa. Então, você ter essa proximidade antes mesmo de chegar lá e frustrar o cliente, ter que, agora eu vou ter que esperar só amanhã, eu estava precisando desse produto para hoje. Então, eu acho que você gerenciar a expectativa e estar próximo desse momento, conectar todas essas pontas, é onde você vai conseguir ter a diferença mesmo. Perfeito. Acho que o Gustavo colocou bem, né? Essa questão de colocar, e eu acho que se eu fosse dar uma dica, acho que é foco, né? Cara, foco, né? E foco é foco, não é focus, né? Então, acho que é uma questão de você realmente focar no cliente, porque eu acho que tem muita empresa que não conhece o cliente, né? Não sabe o cliente, não conhece o cliente, né? Ela tem um freguês lá, né? Que chega lá e compra, né? Mas não conhece de fato o cliente, o que ele pensa, por que ele está comprando, por que ele compra, o que ele tem que, né, qual é o motivo daquilo, por que ele vai buscar, por que ele quer receber em casa, por que é melhor para ele. Então, assim, acho que você conhecer o cliente, né, de fato mesmo, você vai conseguir colocar a empresa focada nesse cliente, que acho que é o objetivo de cada empresa, né, de qualquer empresa, né? Você ter foco no cliente e você conseguir resolver as dores dele, né? Seja você um varejista, uma empresa de tecnologia, uma empresa de logística, uma empresa de qualquer coisa, você vai ter que ter um cliente na ponta e você vai ter que resolver essa dor. Eu acho que a dificuldade, muitas vezes, é a gente colocar em foco. E daí, quando a gente coloca foco, também deixar o que é de lado, né? Eu vejo muitas vezes a gente fica muito impactados por coisas que não fazem diferença no nosso dia a dia, a gente acaba gastando tempo desnecessário com grupos que não tem nada a ver, com não sei o quê. Então, foco, né? Estabelecer o foco, olhar o cliente, ficar lá focado no cliente, achar as dores, começar a resolver. E acho que se andar um pouquinho todo dia, no final você vai estar andando uma caminhada bem longa aí. Acho que esse é o processo. Perfeito. Bom, gostaria de agradecer, Gustavo, Thiago. Obrigado pela presença e pelo compartilhamento dos seus conhecimentos. Palmas para eles, por favor.